propósito. Amém? Se calhar nós vamos perguntar como é que começou essa aliança. Essa aliança começa quando o Abraão ofereceu o seu único filho. Ali houve aliança entre o Abraão e o Senhor, entre Deus e Abraão. Amém? Nesta senda aqui eu queria comentar alguns pontos, porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia e vemos a história e não entendemos o verdadeiro sentido, não entendemos o significado. Na Bíblia tudo tem um significado muito forte. Amém. Amém? Vejam aqui, o Senhor falou com Abraão, ordenou Abraão para que, por que eu digo ordenou? Porque Abraão apenas obedeceu. A gente obedece o quê? Então, disse para Abraão: dê teu único filho, o filho que tu mais amas. E o Abraão, sem negar, a Bíblia fala muito disso. Abraão não rejeitou e entregou o filho. E o que Deus disse? Eu vou pedir aqui para o irmão passar, só para termos uma ideia. O livro de Gênesis 22, 15 a 18. Peço passar muito rapidamente, tenho pouco tempo aqui. Aleluia. Amém. Ok. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Passa. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho. Passa. Passa, irmão. Aleluia. Irmão. Ok. Quem tem a Bíblia aí, quem já localizou? Amém. Que deste abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Passa, 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Amém. Porquanto obedeceste a minha voz. Entenda uma coisa: antes de Abraão dar a oferta ao seu filho, o nome dele era Abraão. Abraão, diga Abraão. Abraão. Mas quando ele ofertou o seu filho, o Abraão passou a ser chamado Abraão. Uau. Amém? Na nossa, como posso dizer, na nossa pronúncia, nós conseguimos só ver o Abraão, mas é Abraão. Agora, o nome de Deus é Yahvé. Deus tirou uma letra, entendam isso, tirou uma letra do nome dele e colocou no nome de Abraão. Uau. Amém? Amém. Tirou uma letra e colocou no nome de Abraão. E veja uma coisa, e deu um sobrenome ao Abraão. Ficou Deus de Abraão. O que ele estava a dizer? Naquela altura, quando ele era Abraão, simplesmente o sentido era: tudo que é de Abraão é meu. Mas quando ele mudou de nome, ficou: tudo que é de Abraão é meu, e tudo que é meu é de Abraão. Uau. Amém. Amém? Amém. Tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. Amém? Eu vou pedir aqui rapidamente para passarem o livro de Gálatas. Gálatas 3, 15 a 16. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Passa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão
e a sua descendência. Não diz. E as descendências, como falava de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é? Irmãos, toda a nova aliança, ou a nova aliança, procede da aliança abraâmica. Uau. Amém. Amém. Porque Abraão deu o seu único filho. Deus também deu o seu único filho. Uau. Amém. Aleluia. Amém. Sabendo Cristo. Se vamos ver aqui no livro de Hebreus, vamos lá, Hebreus 6, 13 e 14, por favor. Aleluia. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, quem jurasse? O juramento é algo que quando a gente jura, a gente, nesse caso, ele enfatiza a verdade pela morte. Mas Deus, como não morre, isso quer dizer que Deus, no seu juramento, eu não sei se consigo explicar isso, no seu juramento, ele até daria a morte pela aliança que ele teria com Abraão. Mas como Deus não morre, está aqui. Como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Uau. Amém? Amém. Tudo isso começou por uma oferta. Agora entenda uma coisa. A oferta aqui não é sobre você querer, é sobre obediência. Quando eu falo de oferta, irmãos, eu sempre digo isso. Não é sobre dinheiro. É sobre você. Amém. Oferecer-se a Deus. Quando eu falo sobre oferta, é sobre você entregar-se a Deus. Quando você se entrega a Deus, você está se entregando a vida, porque Ele é vida. Mas apenas você tem que obedecer o que a palavra diz. Jesus disse para os seus discípulos: se vocês querem seguir a mim, nega-se a si mesmo. Amém. E sigam-me. Aqui é sobre obediência. Aqui, Abraão apenas obedeceu. Mas por que ele obedeceu? Porque tinha a palavra. Porque Deus já tinha prometido que daria uma descendência ao Abraão. E quando ele foi entregar o filho, ele sabia. Ele estava certo na palavra de Deus. É aquilo que nós temos que ver também. Ele está certo na palavra de Deus. Amém? Aqui a questão não é sobre você tirar dinheiro. A questão de você tirar dinheiro e dar aqui dizimar é o entendimento que você tem através da palavra. Amém. Mas é muito mais que tirar dinheiro. Amém? Amém. Quando nós falamos, eu vou falar um pouco aqui sobre o princípio da cruz. Quando nós falamos de princípio da cruz, nós estamos a falar andar conforme Cristo. Vamos falhar, vamos ter erros, amém. Mas andar conforme. E esse conforme é uma forma de Deus. É uma forma de Cristo. Amém. Quando Cristo foi batizado, ele não voltou para a família, ele foi para o deserto. Porque naquele momento ele tinha que seguir a palavra. Ele tinha que seguir o propósito de Deus. E foi o que ele fez. Quando nós reconhecemos o Senhor, apenas obedecemos. Amém? Repito, oferecer não é sobre dinheiro apenas. É sobre você a Cristo. Amém? Coloque-se de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de que os irmãos viessem aqui dar essa oferta com esse entendimento, que não é sobre dinheiro, e que a oferta fosse mais adiante nas nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, entregar o teu povo nesta manhã. Eu quero entregar, Senhor, os ofertantes, ó Pai, não só aqueles que têm envelope, Pai, mas aqueles que têm um coração virado a Ti, Senhor. Amém. Aqueles que querem, Senhor, trilhar os Teus passos, Senhor.
Senhor, nós somos falhos, ó Pai, mas nós queremos viver a Tua palavra, nós queremos viver a Tua verdade, Senhor. Senhor, abençoe todos aqueles, ó Pai, que têm esse entendimento, Senhor. E Senhor, ministra o coração daqueles que ainda, por alguma situação, ó Pai, ainda temem esse relacionamento, temem, Senhor, essa entrega, ó Pai. Que o Senhor escreva o seu coração na verdade, essa verdade abrâmica, Senhor. Senhor, eu quero entregar, quero abençoar também os dizimistas, ó Pai, para que no seu celeiro, Senhor, haja mais entendimento, haja mais provisão, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero, ó Pai, quero pedir que os dizimistas venham para aqui, para frente. Aleluia, eu sou um deles. Peço minha cadeira um bocado. Aleluia. Glória a Deus. Peço que os dizimistas venham para aqui. E alegremente vamos dançar. Aleluia. Amém.
o fluir da palavra de Deus na tua vida, amém? Aquilo que é o seu crescimento espiritual, nós temos assistido. E continua assim, mano, amém? E o que nós queremos ouvir, sabemos que você tem grande coisa para nós, amém? Aleluia. Eu quero orar por ele, Pai, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Pai pela vida do André, o seu servo, Senhor. Ele vai estar aqui, Senhor, ministrando uma palavra para nós, Pai. Senhor, usa ele, Pai. Usa ele, Pai, para trazer tudo aquilo que o Senhor quer usar para tocar os nossos corações, Pai. Senhor, libera ele, Senhor, noção de sabedoria, Pai. Noção de revelação, Pai. Tudo aquilo que ele tem para dizer aqui, Pai. Que seja o Senhor, Pai, a dar esta direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, amém? Amém. Em primeiro lugar, quero me apresentar. Meu nome é André Roberto. Eu já tenho 2 semanas casado. Este era um dos grandes sonhos meus, que o Senhor me prometeu que ele me daria uma grande esposa, uma grande mulher para me acompanhar e acompanhar também o meu ministério. Eu tenho 23 anos e eu, na verdade, estou extremamente maravilhado por viver tudo isso que eu estou a viver ainda muito novo. Eu ainda acredito que o Senhor tem muita coisa na minha vida e eu quero poder cumprir plenamente a carreira que o Senhor tem colocado na minha vida. É um grande privilégio estar aqui para ministrar sobre a vida das pessoas muito mais velhas do que eu, que até outros têm filhos da minha idade, ou até mais velhos do que eu. É um grande privilégio poder estar aqui. A única coisa que eu te peço é que você abra o seu coração. E que você não feche o seu coração, porque não é sobre mim, mas é sobre aquilo que Deus quer trazer na sua vida. Amém? Amém? E antes de eu começar aqui a minha pregação, queria orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu vou poder ministrando, amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. Senhor, muito obrigado pelo seu favor sobre mim, sobre essa igreja. Que o Senhor, no nome de Jesus, me torne um instrumento eficiente sobre a vida dos irmãos. Que no nome de Jesus, Pai, toda a mentalidade, Pai, toda a mentalidade de Deus, obscuridade, seja quebrada no nome de Jesus. Que a palavra possa entrar como uma espada mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Em nome do Senhor Jesus e amém. 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 Então, queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra que é a oferta das primícias para os nobres. Essa palavra, na verdade, ela veio agora justamente porque nós estamos a caminho de uma oferta das primícias. E nós sabemos que em cada ano da nossa igreja, separamos sempre lá no final, na verdade, todo mês de janeiro, para poder dar a nossa oferta das primícias, que será uma oferta a qual vai representar o ano todo. Amém? Por isso é uma oferta que você se prepara, você ora, você pede a Deus, e Deus lhe prospera com o intuito de você poder ofertar, dar uma oferta a qual ela vai te representar em todo este ano. Amém? Amém. E aqui, como introdução, eu quero pedir para projetar 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Quero começar aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: isto afirma que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo
tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O que acontece com esse texto? Só quero, na verdade, já esclarecer algumas coisas que as pessoas têm enxergado de uma outra maneira. Deus, Ele, muitas vezes, nós falamos que Deus, Ele não se importa com a quantidade, mas se importa com o coração. Amém? Isso é verdade ou não é? Mas Deus também se importa com a quantidade. É por essa razão que a palavra de Deus diz aqui: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia muito, muito também ceifará. Não, isso significa que não é só o coração, tem que ter também a quantidade da oferta. Porque mediante a quantidade que você vai ofertar, também isso você vai colher. Não tem como você ter uma pequena machada e você esperar colher frutas de talvez uma grande machada. Não tem como. Então, a nossa oferta é proporcional ao que nós iremos desfrutar como fruto. Amém? Amém. Isso é a primeira coisa. Por isso, queridos irmãos, nós quando ofertamos na casa de Deus, nós devemos ter um coração correto, o que é muito importante do que a própria oferta. Um coração correto. Mas também é necessário que nós possamos ofertar muito com o intuito de também colher muito. Porque a palavra já diz claramente: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Precisa de revelação para entender isso aí? É português. Isso é português. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia muito, muito também ceifará. Mas Deus ama quem dá com alegria. Não dê por necessidade ou por tristeza, mas dê por alegria. Dê com alegria. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então é muito importante juntar quanto a oferta e juntar o coração. Essas coisas produzem alguma coisa da parte de Deus para si. Amém? Então nós devemos entender dessa maneira. Não é só o coração, a quantidade também. Amém? A quantidade também. Isso é apenas uma introdução. Por quê? Porque eu sei muito bem que todos nós aqui queremos prosperar. Mas às vezes nós não sabemos qual é o caminho de Deus, ou qual é o caminho que Deus usa para nos prosperar. Existe um caminho a qual o mundo usa para prosperar. Não é a mesma coisa conosco. Não é. Só que acontece que alguns crentes querem usar os caminhos do mundo para prosperar. E sabe o que acontece? A pessoa sai do centro do propósito de Deus. Quando uma pessoa quer prosperar sem seguir os planos de Deus, sendo filho de Deus, ele sai do centro do propósito de Deus. Mas quando você quiser prosperar, estando no centro da vontade de Deus, você vai prosperar poderosamente. É sempre assim. Deus estabeleceu um caminho para os filhos, assim como um caminho que existe para o mundo. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, existe relacionamento segundo o mundo, mas também existe relacionamento segundo Deus. Então, nós que devemos escolher qual é o caminho que nós devemos usar. Amém? Qual é o caminho que nós devemos usar? Sabe, eu tenho meu pai, ele pertence à igreja, mas ele já mudou várias igrejas. Ele, na verdade, está procurando uma igreja que não procura o título da altíssima. Ele está procurando dessa igreja. Mas o incrível é que ele quer prosperar. Não tem como prosperar sem usar o caminho que Deus colocou. Não tem. Não interessa o quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, o quanto tudo isso tem os seus benefícios. Mas se você quer prosperar em todas as áreas e financeiramente, existe um caminho. Esse caminho, querido irmão, deve ser encarado como ele é. Amém? Deve ser encarado como ele é. Não é sobre o pastor, não é sobre a pessoa que está aqui a ministrar, é sobre o caminho que o Senhor estabeleceu. Só que poucos querem entrar por esse caminho por causa da avareza, simplesmente. Amém? Então é isso aí. Quero prosperar, querido irmão, existe um caminho. E o caminho está claro. Todo mundo tem que entrar por ele e seguir. Amém? Isso aí não funciona só para nós aqui. Funciona para todo crente que pertence a uma outra igreja. Porque não é
quando, né, a terra em que ele estava tendo uma seca lá, em que a terra estava quebrada, sabe, aquela seca muito perigosa, em que a terra começa a se abrir e tal, aquelas coisas. A palavra de Deus diz que Isaac foi tentado a vencer o Egito, para ele poder prosperar. Mas a palavra de Deus, o Senhor falou para ele: fique aí, não deixe o Egito, lance sobre essa terra. Vai, essa terra aqui está a terra se abrir. Como é que eu vou lançar uma semente nessa terra? Assim o Senhor apenas disse: lança a semente. Agora o que está acontecendo no país, isso vai desestabilizar as finanças de muitas pessoas, mas não as suas finanças. Nós somos um povo diferente, irmão. Nós não somos iguais aos do mundo. Nós podemos entender isso. Somos um povo diferente. Somos um povo escolhido. Somos um povo que os olhos de Deus estão sobre nós. Não é sobre aquilo que está acontecendo no país que vai nos afetar. Nós somos guardados. Quando o Egito provou pragas que vieram lá, as 10 pragas, o povo de Israel estava sendo guardado. Quando veio a morte de todos os primogênitos, o Senhor falou até: aplica o sangue nos umbrais e nas pedras das portas. Aí aplicaram. E quando o anjo da morte passou, todo o povo de Deus foi livre. Por causa do sangue. Não, querido irmão, não é sobre nós. É sobre o sangue que está na nossa vida. Percebe? Então, querido irmão, eu quero que você entenda. Você está aqui. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Não use os caminhos do mundo para obter a bênção de Deus. Não use os caminhos do mundo para obter o casamento de Deus. Aleluia. Percebe, irmão? Existe um caminho. E o caminho, quando você está alinhado com o caminho, você prospera. Quando você está alinhado com o caminho, tudo aquilo que você faz prospera. Tudo que você coloca na sua mão prospera. É isso que acontece com o povo de Deus. Você não vai para outra pessoa. Ser princesa, príncipe de Deus. É aquilo que nós somos. Amém? Por isso não devemos nos comparar com o mundo, te igualar com o mundo, porque o mundo não é do nosso nível. Nós fomos tirados do mundo para a maravilhosa luz do Senhor. Amém? Não somos quaisquer pessoas. Nós não somos quaisquer pessoas. Amém? Então é isso aí, querido irmão. E sempre que nós não somos quaisquer pessoas, então nós não damos de acordo com a necessidade do outro, mas nós damos de acordo com a nossa nobreza. Nós damos de acordo com a nossa natureza. Eu não vou fazer as coisas de acordo com as necessidades, não. Eu vou fazer as coisas de acordo com aquilo que eu sou do Senhor. Amém? É isso aí. De acordo com como eu sou do Senhor. Lá no mundo as pessoas quando discutem, tem uma maneira de resolver as coisas. Mas nós, o povo de Deus, quando discutimos, temos uma outra maneira de resolver. Nós oramos. Se você não quer seguir esse caminho, você não é crente. É isso aí. Porque o caminho do crente é esse. Ele é crente. Por que ele é chamado de crente? Porque ele crê. Ele crê que a maneira de resolver as coisas não é a maneira do mundo, mas existe uma maneira de Deus. E nós não damos oferta, não dizimamos de acordo com a necessidade da igreja, de acordo com a necessidade das pessoas, mas nós ofertamos de acordo com a nossa natureza. Amém. Natureza. Eu acredito que Deus poderia ter nos dado uma outra coisa, mas Ele preferiu nos dar o Filho. O Filho de Deus é o tudo de Deus. Por que Ele nos deu tudo dele? É porque não tem nada a ver com nós, tem a ver com a natureza dele. Ele é maior, Ele é grandioso, Ele é um grande eu sou. Então Ele vai ofertar de acordo com a natureza dele. Ele fala: eu sou nobre, por isso eu vou ofertar de maneira nobre. Qual é a maneira nobre de Deus? Ele deu tudo. O Filho dele. O Filho de Deus é tudo. Ele é a glória de Deus. Amém? Ele é a glória de Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 6, a palavra de Deus diz, Apocalipse 1, 4 a 6, a palavra de Deus diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja com vós, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, aqui é a primeira coisa: João escreve uma carta da parte da Trindade. É só voltar, por favor, da parte da Trindade, né? Porque a Trindade ela é composta por 3, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala aqui daquele que é,
aquele que era e que há de vir. Aquele que é Deus. Aquele que era, na verdade, é Cristo. Ele era Deus. Porque João capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz o quê? Diz que no princípio era o verbo. Então, era o verbo. E o verbo se fez carne. E o verbo, percebe? O verbo era Deus. Então, aquele que era, você vai ver esse versículo aqui. Não, aquele que é Deus. Mas aquele que era, é Cristo que era Deus. E aquele que há de vir é Cristo. Ou seja, Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Então, aqui o apóstolo João escreve, mostrando e revelando sobre Cristo, dizendo que ele é aquele que é aquele que era e é aquele que há de vir. Porque Cristo é ele, o mesmo ontem e hoje e será o mesmo para sempre. É Cristo. E ele continua aqui dizendo que é e que há de vir. E dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Esses sete espíritos aqui, na verdade, são as sete faces do Espírito Santo. Porque lá em Isaías capítulo 11, por favor, Isaías capítulo 11, versículo 2, a palavra de Deus diz que, a palavra de Deus diz e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então aqui, ele faz a descrição desses sete espíritos. Na verdade, não são sete espíritos, são sete faces do Espírito. São sete partes, amém? Amém? Então eu vou fazer aqui, uma construção e construir um raciocínio. Eu quero te levar para algum lugar, amém? Então é só prestar muita atenção. Diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de entendimento, 3, o Espírito de conselho, 4, e o Espírito de fortaleza, 5, Espírito de conhecimento, 6, e de temor do Senhor, 7. São 7 Espíritos, que na verdade são 7 faces do Espírito. Então isso que quer dizer? Se você quer o Senhor para governar a sua vida, você precisa do Espírito do Senhor. Mas se você quiser sabedoria para realizar alguma coisa, para resolver algum problema que parece estar sem saída, o Senhor ele vai te ungir com o Espírito de sabedoria. Ele vai dar sabedoria, mas não só a palavra de Deus diz que e de entendimento. Por quê? Porque tem algumas pessoas que eu estou a ministrar aqui, às vezes elas não têm entendimento, elas não estão a entender aquilo que está sendo ministrado. Mas a palavra de Deus diz que ele vai nos dar um espírito de entendimento, que é essa capacidade de perceber, entender, captar, amém? E procede, diz o seguinte, o espírito de conselho. No caso, quando nós precisamos de algum conselho, como eu sou casado agora, preciso de muitos conselhos. Por isso, vou me aproximar de pessoas casadas, porque eu preciso de conselho, amém? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu estou numa fase em que eu não sei ainda. Eu estou há anos sem me relacionar pela primeira vez. A me relacionar aqui. E ela, minha esposa, nunca se relacionou na vida. É pela primeira vez. Então nós precisamos de muitos conselhos. Amém? E o Espírito do Senhor está aqui. Espírito de conselho, de fortaleza, para nos fortalecer. E o Espírito de conhecimento, para nos dar conhecimento até coisas que nós ainda não estudamos. O Senhor vai trazer conhecimento do espírito de temor. Aqui está comigo, espírito de temor. Espírito de temor. O que é espírito de temor? É de rendimento. Rendimento, eu me rendo ao Senhor. Amém. Eu temo ao Senhor. Percebe? E a palavra de Deus continua. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Apocalipse, capítulo 1, 4. Diz o seguinte, prossiga. E diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos chamou, e o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então a palavra de Deus aqui diz que Cristo, ele é a fiel testemunha e o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas também a palavra de Deus diz que ele é o primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra. Outras versões diz, e o soberano dos reis da terra. Quem são esses reis da terra?
os reis da terra. Na nossa cabeça talvez vem Yus, rainha da Inglaterra. É isso que era a nossa lei. Mas na verdade não é. Aqui a palavra de Deus diz que nós somos os reis da terra. Nós não somos quaisquer. Nós somos separados por Deus. Nós somos os reis da terra. Amém? Nós somos os reis da terra e não qualquer, querido irmão. Quando você andar, não anda como qualquer um. Não se vista como qualquer um. Não fale como qualquer um. Você tem força de Deus. É para essa nação que até para se relacionar, não se relaciona com qualquer um. Tem que tirar o príncipe da casa de Israel. Quem é o príncipe da casa de Israel? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus, não é qualquer um. Percebe, né? Então essa é a maneira como o Senhor nos conduz. Nós somos reis da terra. Amém. Não tem que dar glória a Deus. Nós somos os reis da terra. Nós somos os reis da terra. Então, nós fomos colocados para governar. Nós fomos colocados para governar sobre tudo, sobre todas as áreas, sobre os demônios, sobre as nossas finanças, sobre o nosso relacionamento, sobre a liderança na vida da igreja. Em todo, qualquer lugar que o Senhor nos colocar, nós devemos governar, estabelecer o reino de Deus. Se você é um pai, você vai estabelecer o reino de Deus na sua casa. Se você é uma mãe, também você vai poder estabelecer o reino de Deus na sua casa. Amém. Vou falar muito de casar, né? Eu casei. E eu, todos os dias, eu e minha esposa, tem um peso, pai. Nós oramos lá em casa. Lemos a palavra juntos, confessamos a palavra, compartilhamos. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecendo o reino. Ainda cedo. Estabelecer o reino ainda cedo, porque lá na frente, talvez eu não posso mais conseguir estabelecer o reino. Vai ser difícil. Percebe? Então, você como rei da terra, como sacerdote, na sua casa estabelece o reino. Amém? Nós somos feitos reis, porque Ele nos ama e com seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados. Assim somos constituídos reis e sacerdotes. Amém? Reis e sacerdotes. Essa é a primeira coisa. Nós fomos feitos sacerdotes. Repita comigo. Fomos feitos sacerdotes. Lá em Êxodo, a palavra de Deus, Êxodo capítulo 18, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus era que todo o povo de Israel fosse sacerdote. Todos eles. Essa é a vontade de Deus. Mas só que aconteceu que o povo de Israel se corrompeu adorando um bezerro de ouro. E por causa disso o Senhor separou lá uma tribo, chamada tribo de Levi. Essa tribo era para ela ser uma tribo sacerdotal, onde ela poderia representar toda a nação. Percebe, né? Toda a nação. Mas hoje a vontade de Deus permanece. O Senhor, Ele deseja que todos os seus filhos assumam essa postura de sacerdote. Amém? Sacerdote. Então o sacerdote é aquele que pega a mão de Deus e pega a mão do homem ímpio e junta. Por quê? Porque o mundo precisa ser reconciliado com Deus. Amém. Não que Deus precisasse, na verdade, de ser reconciliado com o mundo, mas nós é que precisamos ser reconciliados com Ele. Amém. Percebe, né? Por quê? Porque o homem, ele por natureza, ele é caído, ele é perdido. Ele culpa a Deus por qualquer coisa má que acontece no mundo, por qualquer tipo de guerra, quando estiver a passar por algum problema. Nós culpamos a Deus. Nós somos assim por natureza, nós somos maus. É por essa razão, na verdade, nós precisamos de Deus. Porque na verdade, o que o sacerdote faz? O sacerdote, ele revela o coração de Deus para o ímpio. E o ímpio, ele aceita ser reconciliado com Deus. Percebe, né? Então, esse é o trabalho do sacerdote. Lá em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. A palavra de Deus diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, Deus, Ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Não só, Ele nos deu o ministério da reconciliação.
reconciliação. O que é ministério? Ministério é uma palavra grega que é diaconia, que significa trabalho. Ele nos deu um trabalho da reconciliação. Agora cada um de nós aqui é um sacerdote. E nós, como sacerdotes, nós podemos reconciliar o mundo com Deus. Percebeu? Ele nos deu um trabalho para nós fazer. Qual é o nosso trabalho? Nós reconciliamos as pessoas com Deus. Nós oramos por pessoas que não conhecem a Deus. Nós falamos de Deus para pessoas que não conhecem a Deus. Porque Deus produz em nós. Ele nos deu esse ministério de reconciliação para reconciliar o mundo com Deus. Amém? Por isso, lá na sua casa, se você conhece alguém que não conhece o Senhor, você é porta-voz da vida daquela pessoa. Você pode falar da parte de Deus daquela pessoa. Aquela pessoa vai te perguntar: onde é que você sabe disso? Com que autoridade você fala isso? Você vai falar: eu sou um sacerdote, eu fui colocado, eu fui ungido pelo Espírito do Senhor. Por isso eu estou aqui a ministrar na sua vida. Não, para que a reconciliação do homem aconteça, é preciso um sacerdote para dizer como é o coração de Deus. Amém? Como é o coração de Deus? É por essa razão que a nossa igreja tem insistido muito nessa visão. Você já percebeu, né? Tem insistido muito nessa visão. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes. E a nossa igreja já diz, né? O nosso encargo é de ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Não, cada membro é um sacerdote. Mas noutras igrejas, quem prega aqui é o pastor. Quem canta aqui é o pastor. Quem ministra fé é o pastor. Quem faz a bem é o pastor. E o corpo de Cristo acaba não sendo desenvolvido para cada um de nós desenvolver esse ministério. Nós temos esse ministério. Por isso aqui na nossa igreja nós falamos que você pode orar sozinho, o Senhor é que ouve sozinho. Você não precisa do pastor para expulsar o demônio. Você pode se levantar na autoridade do nome de Jesus, expulsa o demônio. Essa é a autoridade que o Senhor nos deu, porque nós somos sacerdotes. Percebe? Nós somos sacerdotes. Hoje a vontade de Deus permanece para a igreja, mas nem todos respondem ao sacerdócio. Tem pessoas que querem ser crente domingueiro. Quem é crente domingueiro? Aquele que só vem à igreja, senta, ouve a palavra e vai para casa. Chegou outro domingo, senta, ouve a palavra e vai para casa. Mas a palavra de Deus deseja que nós exerçamos o nosso sacerdócio. Amém. Não é só sobre sentar aí e ouvir a palavra. Não é só sobre isso, mas é sobre assumir uma identidade. Em qualquer lugar onde você estiver, se liberar a glória de Deus. Você está na célula recebendo, você vai lá só liberar a glória de Deus. Essa é a vontade do Senhor na nossa vida. Pensando? É uma situação, tem crente que quer chegar aqui, ele recebe uma água do pastor e vai lá, joga em casa. Aí a maldição foi removida. Não é assim. Não é assim. É por essa razão o Senhor ele nos deu um sacerdócio para ser exercido. Amém? Para ser exercitado. Então é isso que o Senhor quer na nossa vida. Então não é de admirar que não vejamos mais glória no meio da igreja. Por quê? Porque a glória no meio da igreja está associada ao sacerdócio. E se não há sacerdócio, também não há glória de Deus. Porque quando não há sacerdócio, não há casa de Deus. Isso que acontece. Não, se a casa não é edificada, os sacerdotes não se posicionam, então não há glória. Uma série de problemas acontecem quando há falta de sacerdócio. Na casa, quando há falta de sacerdócio, problemas acontecem. No trabalho, quando não há sacerdócio, o trabalho não há. Tem que ter relação com o líder que vai eleger na coisa. Tem que ter um líder em qualquer lugar. Esse é o sacerdote. O Senhor te colocou como líder. Então você tem que assumir isso aí. Amém? Não é sobre ser líder de célula, não. Em qualquer lugar que você tem, Deus te colocou, seu líder. Seu líder. É isso aí. Se você é mais velho na sua casa, você é o líder. Você tem a chave. Você pode implantar lá o sacerdócio e todo mundo vai seguir. Não tem como. Percebe, né? Não tem como. Então, o que vemos é que quando as pessoas não funcionam como sacerdotes, o resultado é um problema financeiro, é um problema ministerial, problemas familiares, até problemas espirituais. Quando o sacerdócio não acontece como deve ser, muita coisa estraga-se.
isso que o diabo, ele quer impedir que a igreja toda funcione como sacerdote. É ele que coloca na cabeça das pessoas que para ser um sacerdócio tem que ser um super santo, tem que ser um super expert. Não, isso não é verdade. Todos nós aqui temos o ministério da reconciliação. Nós somos sacerdotes. Nós podemos ministrar vida, podemos orar por pessoas, podemos orar para a igreja não liberta. Não precisa ligar para o pastor quando ele quer manifesta. Se levanta em nome de Jesus e fala: demônio, eu te ordeno, sai da vida dessa pessoa. E o demônio, como é obediente, vai sair. Ele é obediente em nome de Jesus. Percebe, né? Ele sai. Não precisa ter medo, não. Percebe? Não precisa ter medo. Então, Deus, quando Ele fala que nós devemos ser santos, como Ele é santo, não trata-se de pecado, mas trata-se de não ser comum. O que significa santo? Santo significa separado. Não tem nada a ver com pecado. Apenas significa algo separado. Por exemplo, na sua casa. Na sua casa tem pratos que são usados no dia a dia, não é isso aí? Mas tem uns pratos que estão guardados para um dia especial, não é isso aí? Aqueles pratos foram santificados. Por quê? Foram separados. Foram separados. E nós fomos separados por Deus. Nós somos um povo especial. Nós somos um povo que foi colocado aqui no reino para representar. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Em qualquer lugar quando nós chegamos, nós iluminamos nas trevas. Mas em qualquer lugar onde há dor, há coisas, quando nós chegamos, transformamos aquele ambiente numa doçura do Espírito. É isso aí. Nós somos sacerdotes. E o Senhor era assim. Jesus era visto assim. Era um sacerdote. Mas nós somos apenas sacerdotes. Mas reis. Amém? Reis. Não fomos feitos apenas sacerdotes. Fomos também constituídos reis. Somos da nobreza celestial. No Velho Testamento, um sacerdote não poderia ser rei. Irmão, presta atenção nisso. No Velho Testamento, um sacerdote não poderia ser rei. Mas na Nova Aliança, a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes e reis. Ou seja, somos sacerdócio real. Sacerdócio real. Lá em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. A palavra de Deus fala. Por favor, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso não é para pastor apenas. Ali não está escrito, mas você, pastor, é a geração eleita. Diz vós sois a geração eleita. Amém? Nós somos a geração eleita. Por favor, repitam comigo. Nós somos a geração eleita. O que significa isso? Somos a geração escolhida. Eleita. Irmãos, se Deus abrisse os seus olhos para ver o como ser poderoso, você não ia acreditar. Você não ia acreditar. Você ia se posicionar de uma maneira diferente. Filho nenhum, filho de presidente por aí, você não vai ver ela falar qualquer palavra, escutar qualquer música, se vestir de qualquer maneira. Você vai perceber que ele se veste bem. Amém. Não vai falar filho de nenhum. Agora veja nós, filhos de Deus, que estão no mundo. Nós somos completamente diferentes. A nossa maneira de falar é diferente. A nossa maneira de negociar é diferente. A nossa maneira de fazer negócio é diferente. Nós não burlamos ninguém. Não fazemos negócios de burla só para madregar a pessoa e comprar lá, você entra na esquina, desaparece, pelo menos fiz um negócio. Não fazemos dessa maneira. Nós somos honestos. Nós falamos o seguinte: esse produto aqui é bom. Eu não vou mentir para ver se esse produto é bom. Você pode comprar, você vai perceber que esse produto vai te beneficiar. Se eu estivesse no seu lugar, eu compraria esse produto. Mas você não está mentindo, está falando a verdade. Por quê? Porque a nossa prosperidade não depende daquilo que nós falamos. Se é mentira, não. A nossa verdade está na nossa natureza. Amém? Está na nossa natureza. Então, você quer fazer um business, você quer fazer, não precisa usar os métodos do mundo. Existe uma maneira de Deus.
Davi, porque ele queria trazer a presença de Deus em Jerusalém, ele usou os bois, fez aquilo de uma maneira do mundo. E Deus fez o quê? Reprovou a maneira. Mas quando os sacerdotes, eles se posicionaram para carregar a arca, e eles foram sacrificar os animais, a palavra de Deus diz que eles caminharam com a arca. Porque existe uma maneira de Deus. Amém? Existe uma maneira de Deus. Como é que eu vou saber qual é a maneira de Deus? Ora, o Senhor vai te falar. Ora. Amém? Então é isso. Então, o Senhor Jesus funcionava como sacerdote. E havia algo de realeza a respeito dele. Nossa realeza não é algo natural ou eclesiástico. Nem está baseado em coroa sobre a nossa cabeça ou nossas roupas. Não. A nossa nobreza não está baseada na nossa roupa. Não está baseada em nada disso. A nossa nobreza é espiritual. A nossa nobreza é moral. Percebe, né? Existe uma nobreza do mundo. Glória a Deus por ela. E nós, às vezes, pegamos algumas coisas lá, porque elas são boas, mas existe uma nobreza de Deus. E a nobreza de Deus não tem nada a ver com o quanto de dinheiro que você tem, com o tipo de roupa que você usa. Porque em Deus você pode usar uma roupa muito bonita, mas ele estiver nu. Mas quando você se reveste de Cristo, que é a roupa do Senhor, percebe? Ele fala lá, você vestiu uma boa roupa, porque você vestiu de Cristo. Amém? Não é isso aí. Eu não estou a dizer que nós devemos andar no. Não. Eu estou a dizer que não adianta se vestir bem, achando que diante de Deus nós somos aprovados. Mas nós devemos nos vestir de Cristo. De Cristo. Amém? Amém? É isso aí. Então, o Senhor Jesus, ele tinha uma dupla natureza, realeza, na verdade. José era descendente do filho de Davi. Por isso Jesus, ele é um rei, porque ele veio da linhagem de reis. Mas também a Maria era descendente de Salomão, mas ele vivia como uma pessoa normal entre as pessoas comuns. E quando as pessoas estavam com ele, elas sentiam a sua realeza, naquilo que ele falava, na maneira como ele enxergava para as coisas, na maneira como ele lidava com as coisas, percebiam a realeza dele. Percebe, né? Por quê? Porque nós não somos quaisquer. Diga comigo, eu não sou. Todos nós, irmãos, eu não sou qualquer pessoa. Não somos. É por isso que o terceiro ponto meu aqui é a oferta dos príncipes. Porque nós somos príncipes. Lá em Números, capítulo 7, por favor, Números capítulo 7, versículo 1 a 3. A palavra de Deus diz o seguinte. Vou ler nessa versão aqui, mas tem uma hora que aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, também o altar, e todos os seus pertences o ungiu e o santificou. Próximo. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. Próximo. Ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Eis 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. Então, aqui a palavra de Deus fala de uma oferta dos príncipes. Por que a palavra de Deus fala deles? É porque isso aqui foi escrito para nós. Príncipe é filho do quê? Do rei. E nós também somos filhos do rei, que é o Senhor. Então, este capítulo é o mais longo, na verdade, do livro de Números. Mas, por que o Senhor, porque esse capítulo aqui todo ele só fala de oferta dos príncipes? Por que foi registrado isso na palavra? Só para mostrar a nós como é a oferta dos príncipes. Não, este capítulo é o mais longo do livro de Números e um dos mais longos de toda a Bíblia. E quando o lemos, o que vemos não é nada além de uma lista de pessoas que deram oferta. Porque Deus deu tal espaço para essa relação entre ofertas. A primeira razão é que eles eram príncipes. Por isso foi escrito. Por quê? Porque simplesmente só por serem príncipes, a oferta
deles para Deus tem uma atenção muito especial. Porque eram príncipes, ao ponto que a palavra de Deus escreveu isso aqui. Deus mandou escrever isso aqui, porque eles são príncipes. E a oferta deles representa a natureza deles. Amém. Amém? Então, isso nos mostra que a oferta de príncipes tem uma atenção especial de Deus. Tudo isso foi escrito por causa de nós. Hoje nós fomos feitos príncipes e princesas, demonstrando a nobreza quando entregamos a nossa oferta. Amém. Percebe, né? Quando entregamos a nossa oferta, nós mostramos a nossa nobreza. O que acontece aqui? A palavra de Deus diz que eles trouxeram 6 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes, um carro. Uau! 2 príncipes, um carro. É a oferta deles. Aí você vai se perguntar: por que vocês vão ofertar tanto assim? Quando dá 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes, um carro, e cada um deles um boi. Era um príncipe. Cada um deles trazia um boi. Ei, é muita oferta, pá. Não precisa. A igreja só precisa um pouquinho, né? Para comprar pelo menos energia para fazer isso. Mas não. Eles não deram de acordo com a necessidade do outro. Eles deram de acordo com a natureza dele. Amém. É um príncipe. Amém. Percebe? Então, o Senhor, Ele deseja que o seu povo tenha uma nobreza de príncipe. Amém. Temos de andar com o nosso chamado. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:1, ele diz que nós devemos andar de acordo com a nossa vocação. Nós fomos chamados, existe uma maneira qual nós podemos andar. Nós devemos andar de acordo com a nossa vocação. Eu não estou falando aqui de pecado, nada disso, porque a palavra de Deus diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu estou falando do nosso dia a dia, de como se posicionar, do que falar, do que conversar. Não fica os filhos de Deus fofocarem. Você já imaginou um príncipe fofoca? Não fica. Príncipe nem fofoca com ninguém, porque ele está interessado com coisas altas. Percebe, né? Com coisas altas. Então, nossa oferta é registrada diante de Deus. Por quê? Porque nós somos príncipes. Nós somos príncipes. Você é uma princesa de Deus. Você é um príncipe de Deus. Percebe, né? Por que você não vai dar uma aquela oferta? Porque o pastor tem insistiu. Não. É porque o Senhor tem me abençoado. Eu sou um príncipe. Eu fiz um propósito com Deus. Já tem alguns meses em que todos os cultos da minha vida quero ofertar. Todos os cultos da minha vida quero ofertar. Porque a palavra de Deus fala. Por favor, passe para projetar aí. Peço para projetar aí. Número 7, aqui, número 7:11. Número 7:11. A palavra de Deus diz o seguinte: e disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. Não, toda vez que eles chegavam diante de Deus, tinha uma oferta. Por quê? Porque eles foram primeiro abençoados. Não tem como você dar uma oferta sem primeiro ser abençoado. Amém? Primeiro você tem que ser abençoado, aí você vai poder contribuir na obra de Deus. Então, essa é a vontade do Senhor. E a quarta coisa é que eles ofertaram voluntariamente. Aqueles príncipes de Israel não foram convocados para alguma oferta. E não existe nenhuma lei, nenhuma prescrição sobre a oferta que eles deveriam ofertar. Mas eles fizeram isso deliberadamente, voluntariamente. Aqueles que são príncipes possuem uma atitude de nobreza e por isso são generosos. Não precisa ser convocado para dar uma oferta. Ele já dá mesmo você ser convocado. Percebe, né? E quem é nobre, ele não dá de acordo com a necessidade do outro, mas ele dá de acordo com a sua nobreza. Existe uma história do Alexandre o Grande, né? Certa vez ele entrava pelas portas da cidade que eles tinham conquistado. E quando eles entraram lá, encontraram um mendigo. Aquele mendigo pedia-lhe uma esmola. A palavra de Deus, não a palavra de Deus, é a história, né? A história diz que o Alexandre o Grande
Alexandre ele responde: não, eu não dou de acordo com a necessidade dele, mas eu dei de acordo com a minha nobreza. Mas sabe, essa pessoa nem acredita. Isso foi registrado. Por quê? Porque nós não damos de acordo com a nossa. Não damos de acordo com a necessidade do outro. Nós damos de acordo com a nossa nobreza. Amém? Com a nossa nobreza. Então, príncipes nobres andam em dignidade e decoro. Jamais se permitem vulgaridade e obscenidade. Jamais. Percebe, né? São pessoas conservadas, reservadas. Ninguém consegue tirar qualquer opinião da boca dele. São pessoas conservadas. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. E por último, penúltimo na verdade, eles ofertaram para tornar a obra de Deus leve. Leve. Por quê? Porque lá no templo, os levitas nem trabalhavam lá. E eles carregavam coisas pesadas lá. Mas os príncipes, o que eles fizeram? Ofertavam o quê? Carros. 6 carros. Que era para tornar a obra de Deus leve. Amém. Percebe? Agora os levitas não precisavam mais carregar coisas pesadas. Mas porque eles tinham o quê? Tinham carros. Agora eles podem transportar coisas grandes, coisas pesadas com carro. Não pode ser oferta, querido irmão. Você torna a obra de Deus leve. Amém. Percebe? Você torna a obra de Deus leve. Lá na Figueira Maputo, muitos irmãos pararam de ofertar, pararam de dizimar. E por causa disso, os pastores eles se viram na obrigação de poder demitir muitos irmãos lá. Lá tínhamos por aí 8, 9 funcionários, contando comigo. Mas agora só são 3. Todos foram demitidos. E a obra de Deus ela vai se tornar pesada para os que ficaram. Por quê? Porque o trabalho daquele, vamos colocar para um. E o trabalho daquele, vamos colocar para um. E que o trabalho daquele, vamos colocar para um. Não, o trabalho é pesado. Então, quando os irmãos ofertam, tornam a obra de Deus leve. Amém. Percebe? Tornam a obra de Deus leve. Então, querido irmão, não pare de dar a sua oferta. E não precisa ser insistindo para você dar a sua oferta. Você é um príncipe de Deus. Graças a Deus eu não fui de mim. Graças a Deus. Percebe? Mas, querido irmão, a obra precisa da sua colaboração, precisa da sua contribuição. Amém. Amém? Precisa. Por quê? Porque a obra ela vai se tornar leve. Não, eles já eram encarregados de carregar todas as partes de móveis do tabernáculo. O trabalho certamente era muito pesado, mas os príncipes tornaram o trabalho deles leve. Amém. Leve. Percebe? Então, se os irmãos voltam a ofertar, a dizimar com mais intensidade, os irmãos que foram demitidos são chamados de novo. Aí o trabalho torna-se. Glória a Deus. Percebe? É assim. Percebe? É assim. Por quê? Porque tem os levitas trabalhando na casa. Os levitas quem são? São aqueles que estão lá trabalhando no dia a dia, no recadastramento, na frequência, na limpeza, lá na livraria, lá na editora, lá na escola, lá naquilo, percebe, né? São os levitas que trabalham na casa. E por último, vou concluir aqui, eles ofertaram por amor ao altar. Amém. Altar. O que é o altar nos dias do Novo Testamento? Você sabe que o holocausto, o holocausto, as ofertas, eram sacrificadas aonde? No altar da aliança. Eram sacrificadas no altar, eram colocados ali. A palavra de Deus diz que eles ofertaram por amor ao altar. O que é o altar na nova aliança? Na nova aliança, o altar foi na cruz, porque foi ali onde foi imolado o sacrifício, que foi sacrificado para perdoar todos os nossos pecados. Então, no altar é ali onde procede a nossa salvação. No altar é ali onde procede o amor de Deus. Então eles ofertaram por amor ao altar, porque eles queriam que a mensagem da cruz fosse propagada, que a mensagem do Evangelho possa alcançar a muitos. Então quando nós ofertamos, queridos irmãos, muitos são salvos, muitos são alcançados. A mensagem do altar, que está sendo feita no altar, aí chega para todos. Amém. Amém? Chega para todos. Então, hoje, o altar é onde o Cordeiro foi imolado. Não, os príncipes do Novo Testamento possuem uma grande
estima pela obra do Senhor Jesus. Eles sabem o valor da obra da cruz e estão dispostos a fazer com que a mensagem chegue a todo mundo. O primeiro príncipe a ofertar foi da tribo de Judá. O que significa tribo de Judá? Judá. Judá significa louvor. E nós sabemos que Jesus, ele é leão da tribo de Judá. Judá significa louvor. Por quê? Porque toda vez que eles iam à guerra, o povo de Israel ia à guerra, os primeiros que iam na frente era da tribo de Judá, que era o louvor. Então, quando eles iam para lá, eles iam louvando. Não significa o quê? Significa que quando nós ofertamos na casa de Deus, na verdade nós louvamos ao Senhor. Amém. Amém? Nós louvamos ao Senhor. Então, essa é a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos crer que somos príncipes e andar como tal. Quanto mais assumimos a nossa identidade, mais teremos a sua realidade. Jesus disse que ao que tem, mais será dado. Mas ao que não tem, até o que tem, será tirado. Amém? Já? Entende, né? É isso aí, querido irmão. Então, eu vim aqui para compartilhar essa palavra com você. Simplesmente para te lembrar que você é um príncipe. Percebe que você é um príncipe. Então agora, na nossa oferta, nas primícias, você vai poder ofertar por ser um príncipe. E você tem que ofertar de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua nobreza. Amém? Amém. Amém. Por favor, peço para os irmãos se colocarem de pé. Então, querido irmão, a palavra de Deus diz, né, Mateus, Lucas, aliás, o Senhor Jesus disse que se você não é fiel nas riquezas injustas e origem iníqua, quem te confiará as riquezas verdadeiras? O que são as riquezas injustas? Riquezas iníquas? É o dinheiro. A palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis às riquezas injustas, às riquezas mínimas. Nós devemos ser fiéis a elas. Porque o Senhor disse: se você for fiel nas riquezas injustas, eu te confiarei as verdadeiras riquezas. Verdadeira riqueza. O que é verdadeira riqueza? Verdadeira riqueza é tudo aquilo que o teu dinheiro não pode comprar. Quando você oferta, ser fiel ao Senhor, o teu casamento prospera. Não tem dinheiro que faz casamento de alguém prosperar. Quando você oferta, ser fiel nas riquezas injustas, a palavra de Deus diz que Ele vai te dar uma riqueza verdadeira. Percebe? Ninguém tem o poder de fazer célula crescer aqui. Ninguém tem o poder de fazer alguma rede multiplicar aqui. Mas quando nós somos fiéis nas riquezas injustas, o Senhor faz com que a nossa célula cresça. Amém. Faz com que a nossa rede prospere. Amém. Porque isso não pode se comprar. Amém? Então é isso, querido irmão. Então eu quero te convidar, fechar os seus olhos. Você falar: Senhor, eu sou um príncipe. Eu, Senhor, quero agir de acordo com a minha natureza. Eu quero, no nome de Jesus, andar de acordo com a minha vocação. Não fique calado, feche os seus olhos e comece a falar isso. Senhor, no nome de Jesus, que a minha natureza ela seja vista. Que no nome de Jesus, em qualquer lugar onde eu estiver, em qualquer lugar onde o Senhor me colocar, que a minha natureza seja expressa da melhor maneira. Que o Senhor, no nome de Jesus, seja visto. Que no nome de Jesus, o Senhor seja glorificado. Que no nome de Jesus, eu possa agir como sacerdote. Como sacerdote. No nome do Senhor Jesus, como sacerdote. Que o Senhor